Vamos falar alguma coisa mais rápida sobre indução? Às vezes sobre alguns desses exercícios aqui, mas antes de fazer algum exercício, lembrei de uma coisa que o deixa eu arrumar essa câmera aqui, que o Leandro me perguntou na semana passada, depois da aula. É muito comum ao usar indução, acho que vocês já usaram muitas vezes indução, e é muito comum a gente já partir da hipótese, sabe? Vamos dar um exemplo aqui, isso vai ficar mais claro. É muito comum a gente, ao usar a indução, já partir da hipótese e depois tentar completar. Tipo assim, como naquele primeiro exercício lá da soma, né? Soma dos n primeiros números, vamos ver se ele está aqui. A soma dos n primeiros números, que nós fizemos na semana passada. Por exemplo, a soma dos n primeiros números, inteiros positivos, né? É muito comum a gente começar assim, ó, a usar a indução. Bom, qual que é o exercício? É provar que a soma dos n primeiros números é n mais 1 sobre 2? Tá bom. Então, faz a hipótese de indução, né? Supõe que essa expressão aí é válida até n menos 1. Então, o sujeito já começa assim. Bom, como essa expressão é válida até n menos 1, então eu já aplico a hipótese de indução para aquela soma até n menos 1, que vai dar n menos 1, n sobre 2, né? Então o cara começa assim já. Bom, a soma é válida até n menos 1 elementos, então tudo bem, n menos 1 vezes n sobre 2. Esse aqui é a soma dos n primeiros números por hipótese de indução. Agora, a soma dos n menos 1 primeiros números, né? Agora, só falta somar o último número. Coisa assim, sabe? Não sei se você está me entendendo. É praticamente o que a gente fez. Só que o cara já parte da hipótese assim e já tenta aumentar por problema geral, sabe? Então, isto aqui, esse tipo de solução, coincidentemente dá certo em muitos casos. Mas não é a forma correta de fazer e você pode cair do cavalo em muitos casos. Por exemplo, o que seria essa mesma ideia aplicada ao nosso problema do polígono aqui, ao nosso problema do polígono? Isso é o caso geral da indução, que a gente quer mostrar que vale para todo n, né? Então, mostre que o número de diagonais de um polígono convexo com n lados é n mais 3 sobre 2. Então, alguém pensa assim, tá bom. Então, por hipótese de indução, essa expressão vale para um polígono com até n menos 1 lados. Então, eu já vou começar com um polígono com n menos 1 lados. Entende? Esse polígono aqui tem n menos 1 lados. Agora eu vou aumentar isso aí para um polígono com n lados. Aí eu aumento mais um lado aqui assim, ó. Entende? Aí fico com um polígono com n lados. Nesse polígono com n menos 1 lados, você já aplica a hipótese de indução. Se você olhar, é como nós fizemos. Sabe? É como nós fizemos assim, né? Só que a gente partiu do polígono com n lados e reduzimos o problema. Quebramos. Né? Lá na soma, o caso geral é a soma dos n primeiros inteiros, 1 mais 2 mais n. Aí nós vimos que isso aí contém a soma dos n menos 1 primeiros, então a gente reduziu o problema e aplicou a hipótese. Entende? Muita gente já começa da hipótese, aplica a hipótese de indução, por hipótese de indução, esse polígono com n menos 1 lados aqui, esse em vermelho, tem n menos 1, n menos 4 sobre 2. Aí o cara aumenta. Entende? Aí vai ficar, nesse caso também fica tudo do jeito que nós fizemos. Não muda nada. Mas olha nesse terceiro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, o terceiro exemplo que nós fizemos, que foi o do grafo. Você já é um grafo conexo com V maior ou igual que 1 vértices e A arestas, então A maior ou igual que V menos 1.
Então, digamos que você está fazendo uma indução no número de arestas. Por exemplo. É natural o cara já querer começar da hipótese, né? Então eu vou pegar um grafo agora com A-1 arestas, né? Já aplicar a hipótese de indução. E depois eu coloco mais uma. Coloco mais uma e tenho um grafo com N arestas. Está entendendo o que eu estou falando? Só vai entender isso aí quem já usou indução. Quem já usou, porque a tendência é usar assim, sabe? Vou começar. Bom, se eu estou fazendo indução em A no número de arestas, então por hipótese de indução, qualquer grafo com menos que A arestas, né? É válida essa relação. Então eu vou pegar um grafo com A-1 arestas. Né? Por hipótese de indução, essa relação vale. A-1 maior ou igual que V-1, aí faz essa continha aí, dá tudo igual. Bom, mas nesse raciocínio, o problema seria só isso, né? A solução seria só isso, né? Mas não é. Nós vimos que tem esse outro caso aqui, lembra? Se você começar com um grafo com A-1 arestas, veja que implicitamente você está supondo que esse grafo é conexo, né? Como você está aplicando hipótese de indução nele, você está supondo que ele é conexo. Mas nem todo grafo conexo é proveniente de um grafo conexo com uma aresta menos, mais uma aresta. Entende? Um grafo conexo pode ser assim também. Pode ser proveniente de duas componentes, conexa, mais uma aresta ligando as duas. Se você lembrar de tudo isso, tudo bem, você pode fazer o caso de baixo para cima. Só que o começo aí, o baixo, de baixo para cima, o baixo tem que ter dois casos. O grafo conexo e o grafo não conexo, para ficar igual ao nosso. Mas como é que eu sei isso? Como é que eu sei? É que no caso geral, a hora que estiver provando o passo da indução, você nunca começa da hipótese. Sempre começa do caso geral que é dado. A proposição não é essa, seja G um grafo conexo, com V vértice e A arestas, então, tal. Então, o caso geral é isso. Seja G um grafo conexo, com V vértice e A arestas, aí a gente quer provar isso aí. Então, o caso geral, a gente sempre começa, o passo da indução, a gente sempre começa com o caso geral e tenta diminuir o problema. Entende? E não começar da hipótese e aumentar o problema. Porque você pode cair do cavalo, você pode não contemplar todos os casos. Entende? Inclusive o Leandro estava falando, mas professor, eu não posso fazer assim, ó. Eu não posso fazer assim. Começo com um grafo, vou fazer indução no número de vértices. Começo já com um grafo com V-1 vértices, né? Indução no número de vértices. Começo já com um grafo com V-1 vértices, A arestas, tudo bem. Depois eu coloco um vértice a mais, para ter um grafo com N vértices. Estou fazendo indução no número de vértices. Coloco um vértice a mais aqui assim, ó, e ligo ele no grafo. Não está certo isso? O que está errado? O que está errado, primeiro, é que não somos nós que damos o grafo. O grafo é dado. Entende? Esse grafo aqui é um caso particular. É um grafo, por exemplo, em que este vértice aqui tem grau 1, tem uma única aresta incidente nele. Eu não sei se todo grafo conexo com N vértices tem um vértice de grau 1. Eu não sei. Pode não ter. Entende? Pode ter mais arestas aqui incidentes. Aí você fala, mas se tiver mais arestas, isso só vai a meu favor. Eu sei que é verdade. Mas não é a gente que dá o grafo. Entende? O grafo é dado. Então você tem que começar o passo da indução no caso geral. Depois de feita a base e tudo, seja G um grafo com V vértices e arestas. Aí você tenta reduzir o problema para aplicar a hipótese de indução. Entende? Nunca comece, estou fazendo indução no número de vértices, vou começar com um vértice a menos. Que aí já aplico a hipótese. Mas se você começar com V vértice e arestas, adicionar um vértice também a partir daí. Pois é. Mas aí você está manipulando também? Você tá considerando casos particulares. Porque, outra coisa,
nem todo grafo com n vértices é proveniente de um grafo. Nem todo grafo conexo com n vértices é proveniente de um grafo conexo com n menos 1 vértice mais um vértice. É o que a gente está supondo aqui, né? Um grafo, aqui eu tenho até o desenho aqui, ó. Opa. Um grafo conexo com n vértices pode ter muitas componentes, como este, como essas componentes que estão aqui em volta desse vértice, pode ter muitas componentes somando n menos 1 vértice, mais um vértice ligando todas elas. Entende? Ah, mas como que a gente vê isso? Ora, se você estiver fazendo indução no número de vértices, você vê isso. Porque você vai tirar um vértice do grafo, e o que, que acontece quando você tira um vértice do grafo? Ora, pode acontecer tudo isso aqui, ó. O grafo pode ficar conexo, pode ter duas, pode ter três, pode ter K componentes, depende do grau desse vértice. Né? Pode ter tantas componentes quantas forem o grau desse vértice, quanto for o grau desse vértice. Se o grau dele é K, quando você tira esse vértice, eu posso ter K componentes. Entende? Agora, se você quiser fazer de baixo para cima, você enxergar todos esses casos, tudo bem. Entendeu? Mas é que, em geral, a gente não enxerga, sabe? Se você quiser, eu vou pegar um grafo com n menos 1 vértice e vou aplicar a hipótese de indução. Você tem que olhar para um caso desse aqui, ó. Esses n menos 1 vértices podem estar distribuídos em K componentes. Aí você tem que aplicar a hipótese de indução para cada uma delas, entendeu? Adicionar o vértice novo, sabe? Enfim, não sei se ficou claro, mas só quem usa a indução vê que a gente tende a fazer isso. Entende? A gente leva um certo tempo para aprender. Enfim, então, o caso, a hipótese, o passo da indução sempre começa no caso geral. E tenta reduzir o problema, de alguma forma. Aí, ó, não sei se vocês tentaram fazer essa listinha aqui. Numa olhada rápida aqui, eu escolhi, quer dizer, destaquei alguns aqui, por exemplo, esse 4, porque esse 4 também então, vamos tentar. Os outros eu acho que é basicamente aplicar a hipótese, né? Pegar os n-1, os n-1 primeiros termos, aplicar a hipótese, soma com o último e tal. Agora isso aqui, ó. Olha esse 4 aqui, meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 2 elevado a n menor que 1. Para n maior ou igual que 1. Vamos tentar provar isso aqui. Vamos tentar argumentar que isso aqui é verdade, por indução. Aliás, este exercício 4 aqui, acho que ele até tem uma representação geométrica interessante, hein? Quem lembra? Uma representação geométrica. Você olha, você pega a reta real, aqui é o 0, para a esquerda os negativos, para a direita os positivos, vou pôr o 1 aqui bem longe. Vou pôr um aqui bem longe. Agora, você começa do 0, pega cada termo dessa soma aqui e vai adicionando aí na reta. Por exemplo, você pega o meio, você partindo do 0, você pega o meio, você chega aqui no meio, né? Isso aqui soma meio. Isso aqui é como se ocupasse essa parte, né? Desse segmento, meio. Agora, o segundo termo mais 1/4, que a gente vai somar no meio, né? Então, a partir do meio, você soma 1/4, você vai parar onde? Você vai ocupar esse espaço e vai parar aqui, né? Ou seja, já ocupamos todo esse espaço, né? Meio mais 1/4, entende isso? Estamos somando aqui. Meio mais 1/4. Agora, soma o 1/8. 1/8 é metade de 1/4, né? Então, esse 1/4 que sobra à direita aí, próximo do 1, a gente vai dividir no meio e vai somar 1/8, né? E vamos ficar com tudo isso aqui. Tá vendo o que está acontecendo? Cada termo que a gente soma é sempre a metade do espaço que falta até o 1, né? Quando você somar o 1 sobre 16, 1 sobre 16 é metade de 1/8, né? Então, quando você somar 1 sobre 16, você vai parar aqui. E vai ocupar até aqui. Entende? Então a gente vai sempre somando a metade do que falta para chegar no 1. Ou seja, nós nunca vamos chegar no 1. Entendeu? No limite,
limite. No limite isso dá 1, né? Essa soma, n tendendo a infinito. Mas como isso aí é um n finito, então nunca chega no... Né? É uma interpretação, só para a gente entender que isso realmente é verdade. Isso de fato é verdade. Esse aqui a gente usa esse argumento para fazer aquela brincadeirinha, aquela história, né? Você tem um bolo na mesa, cada um tira sempre a metade do que está na mesa, o bolo nunca acaba. Cada um tira sempre a metade do bolo, o bolo nunca acaba. Vai comendo o bolo indefinidamente. Enfim. Mas tá tudo bem. Então isso é só para a gente entender e aceitar que essa desigualdade realmente é válida. Mas se fosse para a gente provar na mão mesmo, como é que a gente faz? Indução em N, né? Indução em N. Então a questão aí considera uma soma aí de N elementos para todo N maior ou igual que 1. A base é quando N igual a 1, né? A base é quando N igual a 1. Mas quando N igual a 1, o que dá essa soma? O lado esquerdo da desigualdade? Dá meio, né? É 1 sobre 2, só tem o primeiro termo lá, porque para no 1, para N igual a 1. Então, essa é a base. Essa é a base. Vamos escrever isso aqui num negócio novo, né? Alguém que fosse provar daquele jeito incorreto, né? Já faria assim, ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1, né? Isto aqui, por hipótese de indução, é menor que 1. Alguém já faria assim. Na verdade, isso aí não está errado, porque muitas coisas, como eu falei, coincidem, né? Coincide. Isso aqui é menor que 1. Mas a hora que você vai somar 1 sobre 2 elevado a n, né? A hora que você vai somar 1 sobre 2 elevado a n, você tem que somar 1 sobre 2 elevado a n do lado de cá, para manter agora, porque eu somei à esquerda, eu já não sei mais se mantém a desigualdade, né? Tem que somar 1 sobre 2 elevado a n do lado de lá para manter a desigualdade, né? Mas e aí, como é que fica? Do lado esquerdo está a expressão que nós queremos, mas do lado direito há 1 mais 1 sobre 2 elevado a n. É maior que 1, entende? Isso não é menor que 1. Gostaria de concluir que isso aqui é menor que 1, mas não dá. Isso aqui não é menor que 1. Então, essa conclusão aqui não está certa. Então, não é bem assim. Tem alguma coisa aí que nós não estamos vendo, né? Mas, em vez de começar assim, vamos começar assim. Vamos escrever todos os termos, né? E vamos tentar mostrar que isso é menor que 1. Então, agora é uma expressão, não é uma... Vamos fazer umas contas aqui e vamos tentar mostrar que isso é menor que 1. Então, isso aqui podemos fazer o seguinte álgebra aqui. Vamos colocar meio em evidência. Meio em evidência não, só que não vai dar. Vamos colocar meio em evidência a partir de 1/4. Vamos olhar para essa turma aqui, ó, e colocar meio em evidência. Então, o que fica? Meio, que é o primeiro meio, mais... Nesse 1/4, coloca meio em evidência. Quem é que fica dentro do parêntese? Vai ficar meio, mais 1/4, mais até 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Assim, né? Não é? Agora, isto aqui que está dentro do parêntese, por hipótese de indução, é menor que 1, porque isso aqui é a soma original até 1 sobre 2 elevado a n menos 1, né? É a soma original com um elemento a menos. Partindo do meio. Isto aqui, por hipótese de indução, é menor que 1. Então,
Não, aí fica meio vezes uma coisa menor que 1, né? Isso é menor que meio, né? Então isso aqui é menor que meio mais meio. Aí meio mais meio é igual a 1. Porque este meio vezes 1 é menor que meio. Sabe? Este meio aqui é este meio. Entende? Peraí, deixa eu escrever. Fazer mais um passo. Quer dizer, não tem mais um passo, né? Isso aqui é o primeiro meio. Quer dizer, ó, esse segundo termo aqui é meio vezes um número que é menor que 1, entende? Então isso aqui é menor que meio. Então isso aqui eu posso colocar meio aqui e substituir isso aqui por menor. Porque o segundo termo é menor que meio. Aí, meio mais meio dá 1, tá certo. Então isso aqui tudo fica... A primeira expressão lá fica menor que 1. Foi só um ajuste algébrico aí, entendeu? Depois um truquezinho. Então, isto aqui, ó, essa desigualdade, aqui que foi aplicada a hipótese de indução. Aqui que foi aplicada a hipótese de indução. Nessa soma aqui. Por hipótese de indução, essa soma aí é menor que 1. Um outro jeito de resolver, não sei se seria aceito. Se você colocasse o 2 elevado a n em evidência, tirasse o mínimo. Coloco 2 elevado a n em evidência. Ia dar o somatório do exercício 2. Você ia estar usando outro exercício? Não, então. Não. O resultado sim, ia dar 2 elevado pode a n ser. 1 sobre 2n. Aí você usaria... pode. Isso você... Que aí ficaria uma soma de potência de 2 no numerador, né? E daria aquele valor. Tudo bem. Podia usar, Entender. Em vez de colocar... Usa um resultado anterior, né? Tudo bem, pode ser. Vantagem disso aqui é que não usa nada, né? É só ele mesmo, né? Mas não é a única solução, pode ter outra. Tranquilo. Então, só um algebrismo, né? O que mais? Bom, tem que tentar fazer, sabe? Tem que tentar fazer, errar. Aí, a gente faz aqui de novo. Talvez um que pode ser complicado aí, todo mundo ficou falando no fim da aula passada, é esse 8, né? Vértices, arestas e faces de um mapa planar. Mapa planar, o que é mapa planar? A gente nem viu isso aí, né? Como se fosse um lugar de mapa, entenda como um diagrama, né? Um diagrama sem cruzamento de arestas, quer dizer, alguma coisa assim. Qualquer diagrama que equivale a um mapa. Que é como se fosse um mapa, né? Pode entender como um grafo, se você quiser, né? Então isso aqui tem quantos vértices? Quantos vértices esse diagrama tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 vértices. Quantas arestas? Acho que ele representa por E, né? E de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Certo? 3, 4, 6, 8. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que é 11. Aí faces. Faces conta inclusive a externa. Conta inclusive a externa. Então aqui tem uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces. Então, 6 faces. Quantos que dá? V menos E mais F. 7 menos 11. V mais F dá 13. Menos 11, 2. Está certo. Então, aquela relação dá sempre 2. Dá sempre 2. Isso é só para a gente
convencer, né? Convencer que a fórmula está correta. Só um exemplo para convencer. Essa é a mesma relação de faces, arestas e vértices de um poliedro. Isso é conhecido como fórmula de Euler, né? No segundo grau, muita gente já viu isso. Mas, como é que a gente prova isso aqui? Se nós tivéssemos que argumentar que isso realmente é válido para todo mapa planar conexo, hein? Conexo. Entende? Uma parte só. Não pode ter uma parte aqui, outra parte aqui. Não. Tem que ser conexo. Uma componente só. Então, isso pode ser visto como um grafo. Geralmente, um problema em grafo, a gente faz indução no número de arestas. Pode ser em vértice também. Mas sempre que der, vamos fazer em aresta, porque a redução é a remoção de uma aresta. É a remoção de uma aresta. Né? Então, a gente tenta remover uma aresta, aplica a hipótese de indução, aí volta com a aresta. Né? Então, vamos tentar fazer indução no número de arestas. Indução no número de arestas. Então, vamos tentar fazer indução opa, vixe, em E, o número de aresta do grafo, em E. Bom, qual que é a base da indução? Base da indução. E igual a zero, né? Um grafo com 0 arestas. O que é um grafo com 0 arestas? Número de vértices, arestas e faces. Bom, podia ser 0 vértices, porque não faz restrição nenhuma, né? Mas com 0 vértices aí não vai dar certo, né? Vai ficar uma face, porque só tem a face externa, né? Só tem uma face. Se não tem aresta, não tem vértice, fica 1. Aí não dá certo. Vamos supor que tem pelo menos um vértice. Tá vendo? Ó, a gente já está achando. Geralmente casos extremos, né? Casos extremos, às vezes não está bem explicado, tal. Então isso aqui é pelo menos um vértice. Então, se o mapa não tem aresta, ele tem pelo menos um vértice. Mas como ele é conexo, se não tem aresta, tem um vértice, o mapa tem que ser só esse vértice, né? Porque não pode ter outro vértice, porque aí não seria conexo. Como ele é conexo, então se o número de aresta é 0, então ele tem que ter um vértice e uma face, que é a face externa. Face é sempre maior ou igual que 1. Aí a relação dá certo, né? V menos E mais F igual a 2. Né? Aí a gente considera mais do que 0 aresta. Esse aqui já é o caso geral. É o caso em que o grafo tem pelo menos uma aresta. Pelo menos uma aresta. Pelo menos uma aresta. Oi? Pelo menos uma aresta, né? Não, tem pelo menos uma aresta, tem que ter 2 vértices. Se tem uma aresta... Será que não pode ter laço, hein? Será que dá certo? Se for assim, ó, um grafo assim, ó. Um laço. For um laço, o que dá? Vértice é 1, aresta é 1 e face 2. Também dá, hein? Também dá. Se tiver 2 laços, acho que dá, hein? Um vértice, 2 arestas, 3 faces. Dá, né? Tá vendo? Até esses casos mais extremos assim, mais estranhos, né? Porque a princípio um grafo pode ter um laço, né? Mas enfim, o grafo tem mais do que uma aresta, não sei como ele é. Pode ser assim, de qualquer jeito. Laço, sabe? Aí, o que a gente vai fazer é remover uma aresta. Né? Então, seja aí uma aresta do grafo, uma aresta do mapa, né?
Se bem que aqui não é grafo, né? Aqui está falando em mapa, né? Aresta, seja eu uma aresta. Seja eu uma aresta. Consideremos o mapa obtido pela remoção de E. Então, esse caso geral aí, ó, esse é o caso geral, é o caso geral dado, né? Quer dizer, considere um mapa com V vértices, E arestas e F faces e a gente vai reduzir o problema. Entende? Nada de pegar a hipótese e tentar aumentar o problema. Não, reduzir. Então, nós temos aqui, ó, só para deixar registrado, esse aqui é o mapa com V vértices, E arestas e F faces, né? E nós estamos pegando uma aresta aí desse mapa e tirando. Exatamente. Estamos tirando. Aí está implícito aqui também que todo mapa, ó, está implícito a descrição do problema com uma aresta a menos. Quer dizer, o número de vértices V, arestas E e faces de um mapa planar conexo satisfaz essa equação para qualquer mapa com menos aresta do que esse que nós pegamos, que é o mapa geral. Entende? O número de vértices dele, menos aresta mais F igual a 2, para todo mapa com menos arestas do que E. Aí nós fomos e tiramos uma aresta. Nós fomos e tiramos uma aresta exatamente para cair na hipótese de indução. Então esse mapa aí, quando a gente removeu uma aresta, o que pode ter acontecido com ele? Agora que vem de novo esses casos aí. Mapa é como um grafo, né? Veja, o que acontece num mapa se eu removo uma aresta daí? Remove qualquer aresta, o que acontece? Bom, número de vértices fica o mesmo, número de aresta diminui 1, porque acabamos de remover uma aresta, e as faces? Perde uma face, né? Agora, podemos aplicar a hipótese de indução? Podemos, desde que o grafo resultante, ou o mapa resultante, fique conexo, exatamente. Porque a descrição é o número de um mapa planar conexo. Planar ele é, ou seja, você tira uma aresta do mapa, ele continua mapa, né? Não tem cruzamento. Agora, eu não sei se continua conexo. Se ele continuar conexo, aí a gente pode aplicar a hipótese de indução. Então, temos que, na verdade, analisar os dois casos. O caso, consideremos o mapa. Vou só colocar indicação aqui. O caso em que é conexo, quer dizer, o mapa resultante é conexo. Como este aqui. Tiramos uma aresta e ele ficou conexo. Então, por hipótese de indução, aquela fórmula de Euler vale para ele. Então, a gente pode escrever direto aquela fórmula vale para ele. Então, se a fórmula vale, então, ele tem V vértices. Quantas arestas ele tem? E menos 1. Quantas faces ele tem? Faces menos 1. Para ele, vale essa relação. Ora, mas agora você ajeita as coisas aqui, o que sobra? V menos E, mais 1 corta com menos 1, né? Então, V menos E mais F igual a 2. V, E e F é o número de vértices aresta de face do mapa original. E é isso que nós queremos provar, né? Então, esse é o caso em que ele é conexo. Agora, e o caso em que ele é não conexo? Digamos, desconexo. Exatamente. Se ele é desconexo, aí ele é alguma coisa assim, né?
ele vai ter quantas componentes? Duas, né? Vou colocar mais à esquerda aqui para ocupar mais espaço aqui. Vai ter uma componente aqui, outra componente aqui, e a aresta que nós tiramos, ela seria alguma coisa assim, né? Essa é a aresta aí que nós removemos e desconectou o grafo. Desconectou o grafo. Tudo bem. Ele ficou desconexo. Mas cada componente isoladamente é um grafo conexo. É um mapa planar conexo, né? Podemos aplicar a hipótese de indução para ela. Para cada componente, separadamente. Então, esta componente aqui, digamos que tem V1 vértices, que é a componente, sei lá, o mapa M1. Esse aqui é o mapa M2. Ficou dois mapas. Esse aqui tem V1 vértices, E1 arestas e F1 faces. E aqui tem V2 vértices, E2 arestas, F2 faces. Então, por hipótese de indução, V1 menos E1 mais F1 igual a 2. E aqui também, V2 menos E2 menos F2 igual a 2. Mais F2, isso mesmo. Agora, nós queremos V menos E mais F, né? Nós queremos V menos E mais F, que é o do G. Que é o do G. Bom, vamos, sei lá, somar essas duas coisas aí, né? Porque vai dar V1 mais V2, que é o próprio V, né? Menos E1 menos E2, que é o... né? Menos E1 mais E2. Então, vamos somar esses dois negócios aí. Vamos fazer aqui no cantinho, vamos ver se dá. Então, vou colocar essas expressões aqui, ó. V1 menos E1. Vamos somar direto, né? Vamos somar direto. Se a gente somar isso aí, somar os dois membros, né? Então, isso aqui vai ficar V1 mais V2 do lado esquerdo, né? Menos E1 menos E2, né? Que é menos E1 mais E2 dentro do parêntese. Não é isso? Menos E1 mais E2. Mais F1 mais F2, né? Somando igual a 4. Vixe! Será que vai resolver isso aí, hein? Bom, V1 mais V2 é V. Vamos passar para outra página aqui. V1 mais V2 é V. Menos E1 mais E2. E1 mais E2 vai dar E menos 1, né? Porque E1 mais E2 mais E mais 1 é igual a E, né? Que é o E, que é essa arestinha aí aqui, né? Veja, aresta do primeiro mapa mais aresta do segundo mapa mais essa aresta dá o E. Então, E1 mais E2 é o E menos 1, né? Então menos E menos 1, né? Assim, né? Dentro do parênteses. E1 mais E2. Agora, F1 mais F2... Veja o que acontece, hein? O F1 é as faces do mapa M1. Que inclui a face externa, hein? F2 são as faces do mapa M2 que inclui a face externa. Então a face externa está contada duas vezes, hein? F1 mais F2. Né? Então F1 mais F2 é F menos 1, né? F menos 1, né? Ou F mais 1? F mais 1, né? Nós contamos ela. F1 mais F2 é F mais 1. Então, mais
F mais 1 igual a 4. Então, vai dar V menos E mais F mais 2 igual a 4, né? Passa o 2 para lá. V menos E mais F igual a 2, né? Que vai dar mais 1 do lado esquerdo, passa para lá. Entende? A prova tem 2 casos. Por isso que se a gente começar de baixo é duro da gente ver isso aí, esses 2 casos. Não dá. A gente não consegue. Então, você vê, é delicado, hein? Então, tem que fazer mais exercícios aí, hein? Tem que fazer com calma, você vê? Se não pensar direitinho, a gente pode errar aí pelo meio do caminho. Aí tem mais esses aí, sei lá. Depois a gente pode fazer mais alguns. Mas tem que sentar e fazer, tentar fazer. Então não vai. O 7, você pode dar uma dica, pessoal? Vamos ver. O 7. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo com n lados é n menos 2 vezes 180. Isso aqui também é propriedade, né, de ângulo interno, né? A base seria o triângulo, né? A base seria o triângulo, exatamente. Mas a hipótese. Tudo bem. Então, vamos provar isso por indução em n, né? A base é n igual a 3, porque é um triângulo, aí a soma é 180, que é exatamente 180. Agora vamos pegar um polígono com n lados e supor, por hipótese de indução, que todo polígono com menos do que n lados vale essa formulinha, né? Para ele. Então, temos de novo um polígono com n lados. Então vamos pegar o caso geral, um polígono aqui com n lados. Polígono com n lados. Queremos mostrar que vale a formulinha para ele. Mas a gente sabe que por hipótese de indução, todo polígono com menos do que n lados, ela vale. Então a gente tem que diminuir aqui, de alguma forma diminuir. Como que a gente pode diminuir? Pode ser como nós fizemos lá. É uma solução. Ou seja, vamos quebrar esse negócio aqui assim, joga esse pedaço fora, joga esse chapeuzinho de baixo fora, e vamos olhar para esse polígono aí de cima, que agora não tem mais n lados. Agora tem n menos 1 lados. Ele é convexo, tudo, né? Convexo, tal. N menos 1 lados. Ele é convexo por hipótese de indução. Para esse polígono aí, vamos chamar de Sn-1, né? A soma dos ângulos internos desse polígono com n menos 1 lados. Por hipótese de indução, é n... Com n lados, n menos 2 vezes 180. Com n menos 1, n menos 3 vezes 180, né? N menos 3 vezes 180. A soma dos graus desse polígono. Agora, qual que é a soma dos ângulos internos do polígono com n lados? É a soma dos ângulos internos desse polígono com n menos 1 lados, que dá a soma de todos esses ângulos internos aqui, né? Olha lá, ó. Dá aqui, né? Agora, precisamos juntar isso aqui, ó. Né? Que é exatamente um triângulo, né? Cuja soma é 180, né? Então a soma dos ângulos internos do nosso polígono original é essa soma dos ângulos internos desse polígono com n menos 1 lados mais 180, que é a soma dos ângulos desse triângulo. É exatamente o que faltou para completar o nosso polígono original.
Bom, aí vai dar n menos 3, vai 180, põe 180 em evidência, dá n menos 2. Isso foi um caso só, né? Não teve divisão. Ainda bem, né? Professor, mas essa igualdade você não precisa provar matematicamente. Não. Isso é uma prova por indução. Você pode... que Sn é igual a Sn menos 1 mais 180 graus. Isso é por causa disto aqui, ó. O que é Sn menos 1? É a soma dos ângulos internos desse polígono aqui. Que é tudo isso aqui, ó. Soma dos ângulos internos dele, entende? Estou colocando em linhas duplas aqui, ó. Mas tá vendo aonde que vai aqui, ó? Até aqui, ó, né? Então, mas eu preciso da soma dos ângulos internos do polígono original. Pegando essa soma aí, o que falta? Exatamente. O que falta para o polígono original? Falta essa turma aqui, esses 3 ângulos aqui, né? Porque esse pedacinho somado com esse dá esse ângulo todo do polígono original. Esse pedacinho somado com esse dá esse ângulo todo do polígono original. E aqui tudo bem, né? Então, precisa da soma desses ângulos internos desse triângulo de baixo. Desse chapeuzinho aí de baixo. Mas a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, por isso que é mais 180. Não tem que fazer mais nada. Entende? Então, fica Sn menos 1 mais 180. Aí, substitui tudo aí. Põe 180 em evidência. Vai dar n menos 2 vezes 180. Né? Então é isso aí, cara. É isso aí. Aí tem outro tópico aqui bem rápido, eu acho que eu vou deixar mais para vocês lerem aqui, chamado princípio da casa do pombo. Isso aqui está sempre tropeçando aí. Isso aqui é um argumento válido também para justificar certas coisas, né? Que às vezes a gente não sabe, né? Então, o fundamento disso aí, né, é uma propriedade da matemática muito simples, que diz assim: se você tem A e B, 2 conjuntos finitos, onde o número de elementos de A é maior que o número de elementos de B, então não existe função bijetora de A para B. Lembra a função bijetora? Tem que ser injetora e sobrejetora. Quer dizer, você tem 2 conjuntos aqui, A e B, aí você tem mais elementos, digamos 4 aqui, 3 aqui, mais elementos em A do que em B, só para ter uma ideia. Não tem jeito de você fazer uma função bijetora, né? Bijetora associa cada um de A em um de B, mais elementos distintos de A em elementos distintos de B. Mas precisa ter gente em B para associar com todo mundo de A, né? Se não tiver, não dá. Se o A tiver mais que B, não tem jeito. Então, se você quiser associar, definir uma função de A para B, vai ter 2 de A que casa com o mesmo de B, né? Que tem como imagem o mesmo carinha de B, né? Vai ter. Então, é isso aí que é um princípio que a gente usa para... que tem o nome aí de princípio de casa do pombo para justificar certas coisas. Então, como está aqui embaixo. Em outras palavras, se tentarmos associar elementos de A, que são os pombos, com elementos de B, que são suas casas, mais cedo ou mais tarde teremos que colocar mais de um pombo em alguma casa. Claro, né? Se tem mais A do que B, mais pombo do que casa, você quer guardar os pombos nas casas? Não tem jeito. Vai ter que pôr mais de um em cada casa em algum momento. Então, isso aí a gente usa para justificar certas coisas, assim, por exemplo, quantas pessoas são necessárias para se ter certeza que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês? Quantas pessoas são necessárias? Essa turma aqui, ó, eu tenho esse tanto de pessoas, eu tenho certeza que 2 fazem aniversário no mesmo mês, sem saber a data de aniversário de nenhuma delas. 13, né? Porque são 12 meses. Se eu tenho 13 pessoas, né, eu não sei quando elas fazem aniversário. Mas se eu tiver 12 ou menos, eu não posso garantir, né? Pode até ser que elas fazem aniversário. Pode ser até que exista 2 que fazem aniversário no mesmo mês, mas eu não posso garantir. Agora, com 13 eu garanto. Porque são 12 meses. Entende, ó? O fundamento lá atrás? Ó? Então, por quê? Quando a gente fala por quê?
O termo técnico é pelo princípio da casa do pombo. A gente costuma dizer assim, né? Pelo princípio da casa do pombo. É um argumento. Quantas cartas precisam ser tiradas de um baralho convencional de 52 cartas para garantir que 2 delas serão do mesmo naipe? Ué, naipe só tem 4, né? Então, se eu tirar ou escolher, né? Quantas? 5, né? Certeza que 2 delas serão do mesmo naipe, né? Por quê? Pelo princípio da casa do pombo. Você tem 4 naipes, eu tenho 5 cartas. Não tem jeito, né? E assim por diante. E assim por diante. Mostre que em qualquer grupo com N pessoas, existem 2 com o mesmo número de amigos no grupo. Qualquer grupo de N pessoas, N maior ou igual que 2, existem 2 pessoas, né, por isso precisa ter 2, com o mesmo número de amigos no grupo. Eu tenho N pessoas. Qual é a possibilidade de amigos para cada pessoa? Cada uma, o máximo que pode acontecer é ela ser amiga de todo mundo, né? Aí ela tem N-1 amigos. Mas qual que é o número mínimo? É 0, né? Porque a cara pode ter 0 amigos. Então, o número de amigos vai de 0 a N-1, que são N possibilidades. Se o número de amigos fosse de 1 a N-1, aí tudo bem, né? Aí é direto a aplicação do princípio da casa do pombo. Cada pessoa pode ter um amigo ou 2 até N-1. Se eu tenho N pessoas, claro que 2 delas terão o mesmo número de amigos, né? Mas a pessoa pode ter 0 amigos, cara. Ela pode não ser amiga de ninguém. Se ele for amigo de ninguém, então o grupo que tiver o enésimo não vai ser amigo desse primeiro. Alguém vai estar sobrando. Ele não poderia ser amigo de N-1. Se o primeiro é amigo de ninguém, então. É, verdade. Se ele não for amigo de ninguém, alguém vai ter amigo a mais, né? Então, ele está considerando um amigo que não é recíproco o sentimento, né? Ou seja, Não tem confiança. em outras palavras, se tiver um que não é amigo de ninguém, aí as possibilidades serão de 0 a N-2. Né? A possibilidade do número de amigos de cada pessoa. Não é? Não vai ter ninguém que tem N-1 amigos. Porque se tem um que não é amigo de ninguém, não tem um que é amigo de todos os demais. Então é isso aí. Então é isso aí. São 2 casos aí. Né? Se houver alguém que não tem amigos, que tem 0 amigos, então as possibilidades para o número de amigos vão de 0 a N-2. Que são N-1 possibilidades, de 0 a N-2. N-1 possibilidades. Mas como nós temos N pessoas, pelo princípio da casa do pombo, vai ter 2 com o mesmo número de amigos. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, se cada uma delas tiver pelo menos um amigo, aí a possibilidade, né, as possibilidades para o número de amigos vão de 1 a N-1. De novo, N-1 possibilidade. Mas como a gente tem N pessoas, de novo vai ter 2 delas com o mesmo número de amigos. Então é só dar 2 argumentos parecidos, né? Mas não pode ser uma coisa direta, né? Igual lá, carta de baralho, 5. Número de mês, 13. Não é um argumento direto. Mas encaixa do mesmo jeito. Encaixa, só uma questão de ajuste, né? Só um ajuste. Bom, mas e assim por diante. Depois vocês leem esse negócio aqui, aí começa a ter outras coisas, outras variações, aí etc. Disparos no alvo, parará. Bom, aqui é mais exercício, né? Enfim.